Mas nós vamos prosseguir. Você que tem o boletim aí, eu te convido a lermos juntos o quarto capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que é objeto do nosso estudo hoje. Nós vamos ler, então, a primeira seção do capítulo 4. Ao princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criaram fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis. A seção 2 do capítulo 4. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem macho e fêmea, com almas racionais e imortais, dotando-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável, além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Nós vamos, por parte, ao longo do nosso estudo, nós vamos acompanhando cada sentença desse capítulo 4, quando vamos falar sobre a criação. Voltando à primeira sessão do capítulo 4, nós começamos então com: no princípio aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou pedir ajuda aos irmãos para que a gente possam me auxiliar na leitura dos textos. Hebreus capítulo 1, versículo 2, João 1, 2 e 3. Hebreus 1, 2, João 1, 3 e 4. A nossa confissão de fé, quando chega nesse capítulo 4, ela reafirma algo que ela já falou e que é fundamental para a fé cristã: a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade não é apenas um conceito meramente teológico, ela é uma realidade da própria Escritura. Não sendo possível, portanto, alguém se dizer cristão e não crer na Trindade, tal como a Escritura revela. Porque a nossa confissão de fé começa mostrando que, no princípio, a Trindade cria, a Trindade participa desta criação, onde o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo sustenta essa criação. Vamos lá, Hebreus capítulo 1, versículo 2, por gentileza. Quem fez o universo? Vamos lá. Quem fez o universo, gente? Lê de novo o texto. Vamos lá. Vamos ler de novo. Pelo qual também, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Pelo qual também fez o universo. Vamos lá em João capítulo 1. João 1, 2 e 3. Ok, o Filho participa da criação. Ele é aquele que executa a criação. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo também participa. No texto que lemos de Gênesis, diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Calvino faz um comentário bem interessante. Ele diz que, a partir da ideia de que o mundo foi criado a partir do nada, e não de uma matéria pré-existente, de uma matéria eterna, há aqueles que defendem que o mundo é um mundo eterno, que ele sempre existiu e que Deus simplesmente criou esse mundo
Ele organiza essa matéria que já existia. Calvino rejeita isso. Ele vai dizer que não faz o menor sentido e que a criação, a partir do nada, Deus a partir do nada cria, faz com que a soberania de Deus fique mais evidente. Ele ainda vai argumentar que a expressão no princípio criou Deus, a expressão Elohim, mostra que há um consórcio de pessoas. Um Deus que subsiste em 3 pessoas. Então a Trindade participa da criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Moisés também utiliza essa expressão Elohim, indicando que Deus não agiu de maneira solitária. Não foi uma pessoa da Trindade quem criou. Então, quando lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra, entende-se, no princípio a Trindade criou. No princípio, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, criou todas as coisas a partir do nada. Ele não molda, e é interessante aqui que o verbo no hebraico é exatamente criar, é trazer à existência aquilo que não existia. É diferente do verbo moldar ou dar forma. Os irmãos conseguem entender? A própria estrutura do texto vai nos mostrar uma Trindade que cria a partir do nada, uma Trindade que é soberana, que cria segundo o seu poder, segundo o seu sábio conselho, não partindo de alguma coisa pré-existente. Até porque se algo pré-existe eternamente, nós precisamos nos lembrar que eternidade é um atributo exclusivo da divindade. Ok, gente? Eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Óbvio que nós somos eternos porque somos sustentados eternamente, mas nós fomos criados. Então Deus cria, a Trindade Santa cria a partir do nada todas as coisas. Quem cria? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos dar um pulinho lá em Jó, capítulo 26, versículo 13. Quem pode ler para a gente? Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Pelo seu sopro? Aclara os céus. Jó, versículo 26, versículo 13? É. Ok. Jó 33, verso 4. Jó 33, verso 4. Ok. Pelo sopro o homem foi criado. O Senhor criou todas as coisas e inclusive cria o homem. O Senhor cria todas as coisas com um propósito. Qual é esse propósito? Por que Deus criou o mundo que agora a gente conhece e criou o homem pelo seu sopro? Criou o homem soprando em suas narinas. Para que Deus criou todas as coisas, irmãos? Isso, dá uma olhadinha no nosso estudo de hoje, está aí no boletim. Deus criou todas as coisas para a manifestação da sua glória, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade. A criação, meu irmão e minha irmã, tem como propósito principal a glória de Deus. Quando a gente olha para um quadro pintado, nós admiramos a beleza daquele quadro, a beleza daquela obra de arte. Mas qual a próxima pergunta inevitável depois da admiração? Quem fez, não é? Quem foi que pintou esse quadro? Quem foi que fez isso? E quando a gente conhece o pintor, quando a gente conhece o autor daquela obra, nós então chegamos à admiração verdadeira, que não é só pelo quadro, porque o quadro é um reflexo da genialidade, da criatividade, da inspiração daquele artista. Então, a criação tem um propósito principal de apontar-nos para a grandeza de Deus, para a sua glória. Se lembram do Salmo 19? O que ele diz? Alguém se lembra? Pode recitar? Os céus manifestam a sua glória, o firmamento. A criação mostra-nos, a revelação geral, por assim dizer, está diante de todos os homens,
revelando a grandeza, o poder de Deus. Então esse é o propósito. Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos ler? Desculpa, irmãos. Romanos 1, versículo 20. Assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Ok. A revelação geral, a criação, está diante de todos os homens. A beleza da glória de Deus pode ser contemplada. Ela está diante de todos nós. A grandeza do nosso Deus, portanto, é manifesta a toda a sua criação por meio da sua criação. A grandeza do nosso Deus, isso faz com que os homens se tornem indesculpáveis. Como é que a gente faz então para pensar acerca da possibilidade de salvação para quem nunca ouviu o Evangelho, aquela pessoa que nunca ouviu, ele morre então na inocência e é salvo pela inocência? O que os irmãos acham? A inocência nunca foi causa de salvação de ninguém, certo, gente? O único meio de salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Redentor que salva. A inocência, a incapacidade intelectual, a limitação nunca foi motivo de salvação para ninguém. Somente por meio da graça, da fé em Cristo Jesus. Então os homens são indesculpáveis, até mesmo aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. Os homens são, portanto, por causa da própria manifestação da glória de Deus através da natureza, eles são indesculpáveis. Eles não podem dizer, bom, mas eu não tinha a menor noção. Eu não tinha a menor consciência de todas essas coisas. Estava diante dos seus olhos. A responsabilidade pela sua incapacidade de enxergar é toda sua. Porque o que te tornou incapaz de enxergar foi o pecado. Então você responde pelo pecado. Você responde, então, de forma... você responde por não conseguir enxergar, embora esteja diante dos olhos, a manifestação da glória de Deus. Os salmos também, gente, exaltam, e a gente vai ler o Salmo 104, versículo 24, por favor. Isso. Os salmos exaltam, então, a sabedoria de Deus. Exalta o seu poder, manifesta a sua glória de acordo com a beleza da própria criação. Quando o texto bíblico vai narrando e o texto vai dizendo que e viu Deus que era bom, não é apenas que era belo, mas que também funcionava como ele criou para funcionar. Mas é interessante pensar que há um movimento que diz que não há beleza, o belo ele é relativo, que ninguém pode dizer aquilo que é belo. Aquilo que é belo para você, talvez não seja belo para o outro. Logo, a beleza não pode ser um padrão, não pode existir um padrão para a beleza. Ela é relativa. É por isso que a gente vê nos nossos dias coisas feias sendo chamadas de belo. Exposições de coisas que não têm talento nenhum sendo chamadas de belo. Como, por exemplo, fezes numa latinha, sendo exposta. Tem um relato de um moço, tem um relato de que alguém foi fazer uma visita numa exposição de arte, e então ele deixou o seu óculos caiu numa área onde estava cercado. E ele está procurando óculos, não acha o óculos. Quando ele volta, está todo mundo em volta, olhando para o óculos, tirando foto e dizendo, nó, que manifestação de arte. E ele então pede desculpa e pega o seu óculos de novo e põe no rosto. Nós não podemos ser inocentes quanto a tudo isso. O padrão de beleza existe. E qual é o padrão de beleza, gente? A criação. O que Deus cria é belo. Quando a gente diz que não há beleza e que essa beleza ela é relativa, então eu posso olhar para a criação e dizer, não é belo. Se não há beleza, não há criação, não há glória para aquele que criou coisas tão belas. Deu para entender, gente? Faz sentido para você? É preciso pensar
que esse padrão que tenta manchar, que esse discurso que tenta manchar o padrão de beleza, não tem a ver com opinião pessoal, tem a ver com a criação. Tem a ver com dizer, o que Deus fez não é tão belo. E a gente sabe que este pensamento é tão somente um aspecto da rebelião do homem contra o seu Criador. Da ideia de sacudir as algemas, de se livrar dele e estabelecer o seu próprio padrão. Quem disse que o padrão belo de beleza é o que Deus criou? Porque se não há beleza, ninguém vai conseguir olhar e dizer assim, como Deus criou coisas belas. Na estrutura e na harmonia da criação, o que nós vemos é um grande teatro da glória de Deus. A manifestação no palco da criação, da beleza, da grandeza, da glória do nosso Deus, onde sua sabedoria e bondade são exibidas. Quando a gente olha para a criação, imagine um teatro, onde a gente assenta para assistir a beleza, a grandeza, a sabedoria de Deus sendo manifesta. Quando você contempla as obras de suas mãos, agora alcançado pela graça, você consegue compreender essas coisas, você pode olhar para a beleza da chuva que cai, sem descobrir quem foi que pegou o balde d'água, subiu e colocou essa água lá em cima. Você pode olhar para a beleza, já que a gente tem tantas grávidas na igreja, né? De uma vida sendo gerada no ventre de uma mulher e dizer, grande é o nosso Deus. De um modo assombroso, o Senhor cria, e há beleza nisso. A gente precisa olhar para o casamento, a união de duas pessoas e enxergar beleza e não um fardo pesado. É belo, mais belo ainda é o Senhor que criou essas coisas. É por isso que quando a gente tem a oportunidade de ir na Serra de Ouro Branco, e digo isso porque vou lá não com a frequência que eu gostaria, mas às vezes preciso ir lá para olhar o transmissor da rádio. Gente, a gente chega lá em cima e vê tudo lá de cima, a gente diz, que coisa linda. Só Deus para ter o poder, a genialidade de criar, mas também de planejar e o poder de executar. Somente Deus. Deus é belo e a gente está diante de um grande teatro, onde sua beleza, sua grandeza são expostas. Sim. Eu só não vou conseguir te ouvir bem, vou me aproximar só um pouquinho. Uhum. 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 Sim. Exatamente. Uhum. Eu já gosto do cavalo. Não consigo montar num cavalo e não dizer assim, não imaginar que a força que aquele animal tem. A Bíblia usa o cavalo para exemplificar força, poder, né? Muitos confiam em cavalos. Nós no Senhor, e o Senhor é tão mais forte. E eu sou tão fraco perto daquele animal que eu domino com uma cordinha na boca. É fascinante, é maravilhoso. Sim. Você falou aí subiu lá na serra, olhar e contemplar, aí fez eu lembrar lá outra hora. Eu estava no alto lá na serra com a minha neta, nós estávamos em família, aí eu comecei a olhar assim e falando, às vezes a ciência tenta provar que Deus, né? Mas olha aí, a beleza, a criação de Deus não tem como. Olha que coisa linda, maravilhosa, tudo você olha é muito belo, maravilhoso. Eu acho que você falou também aí que Deus, como é que foi que Deus criou, né? Trouxe a existência, né? Que criou tudo, para depois você criou o homem, não é? Isso. Aí a gente chega a pensar também, como as coisas assim, Deus é tão perfeito, tão lindo, Ele criou tudo, para depois fazer o homem, porque no meio da criação, se Ele faz o homem vem falar assim, não tem peito no homem. Naquele contexto, o homem não diria isso, porque ele ainda não tinha caído. Não, mas o coração de Deus, criança fica
Ah, sim, ok, entendi. Hoje em dia eu olharia e diria assim, né, mas o homem foi o coautor ali. Aham. Gente, no discurso que a gente vê em Jó, um embate que eu digo assim, há discursos apontando ou tentando responder a perguntas. E Jó também pede, em algumas partes do livro, sessões com Deus. Quem me dera poder chegar e ele vai dizer, quem dera também tivesse alguém entre nós aí que pudesse mediar tudo isso. E a partir do capítulo 38 é que eu acho fascinante. Quando Deus diz, olha, cinge os teus lombos, que eu vou te perguntar, e como homem tu has de me responder. Onde estava você quando eu lançava os fundamentos da terra? E Deus vai perguntando. Quem foi que deu conselho? Quem foi que disse, faz assim ou faz desse jeito? Quem foi que teve a ideia de criar o mar que é tão poderoso lá na frente, mas que termina morrendo no nosso pé aqui na praia? Quem foi que teve essa genialidade? O nosso Deus sem o conselho de ninguém. Às vezes a gente admira tanto a criatividade das pessoas, e devemos mesmo reconhecer, a gente muito criativa, gente muito talentosa, e tudo isso é fruto também da grandeza do nosso Deus, mas não há ninguém como o nosso Deus. Nós estamos numa caminhada de milhares de anos, não milhões, milhares, de milhares de anos, e a gente continua descobrindo coisas da criação que a gente não sabia. Deus manifesta o seu poder. A criação tem esse propósito, manifestar a sua grandeza, sua sabedoria, seu poder. A gente... Imaginar isso aí, Deus criando, fazendo tudo para depois entregar, né? Fazer o homem. E, cara, vamos supor que aí, né, quando está esperando o bebê, prepara o berço, faz tudo, quando chega, está tudo preparado, né? Você vê o trabalhar de Deus, fez tudo. Para receber a imagem, né? Para receber a imagem, verdade. Vamos prosseguir então? Deus criou do nada, criar ou fazer do nada no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. E o mundo e tudo o que nele há, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis. Gênesis capítulo 1, do 1 ao 31, vai nos trazer o relato da criação, o que Deus criou nesses dias, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Vai trazer também o relato da criação do homem no 6º dia. Vai trazer também a criação, aquilo que Deus determinou para esse homem. E viu Deus, versículo 31, tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Esse ponto da nossa confissão, ele é extremamente importante, como toda ela. Mas eu quero fazer algumas perguntas acerca desse ponto, porque podem parecer perguntas sem necessidade, mas que são extremamente importantes. Deus criou as coisas do nada, a gente explicou isso, não foi a partir de uma matéria eterna, não foi a partir de uma coisa sem forma que ele, quando cria, ele vai dando forma, que agora a gente conhece essa forma, não é isso. Ele cria a partir do nada, e o verbo aqui no hebraico, o bará, a ideia é exatamente essa, criar do nada. Hebreus capítulo 11 confirma também que tudo foi feito pela palavra de Deus. Alguém pode ler para a gente? Hebreus 11, 3. Hebreus 11, 3. Vamos lá? Pela fé, Ok? A partir do nada, Deus cria todas as coisas pela sua palavra. E haja e houve. Ele disse e as coisas vieram à existência. E em quanto tempo Deus criou todas as coisas, gente? 6 dias. Esses 6 dias, eles são literais ou esses dias são eras? Não são dias de 24 horas, como a gente conhece? O que os irmãos acham? Literal? Não literal? Quem não acha que é de 24 horas? Quem não acha, nós vamos chamar lá no conselho, que a gente já ensinou isso. Esses dias
são literais. São dias de 24 horas. Qual o problema, e a pergunta que fazem, de se acreditar que esses dias não são literais? Tem algum problema nisso, gente? Ou não? É de boa, isso é opcional. Você pode acreditar que são 6 dias literais, 24 horas, como a gente conhece, ou você pode acreditar que são eras. E passou um tempo e Deus criou, e aquela criação foi se desenvolvendo, e foi evoluindo e crescendo, e então depois daquela obra iniciada, estar concluída pela própria evolução dela mesma, então Deus cria outra coisa. Qual que é o problema desse discurso? Uhum. Você coloca em eras, pode surgir a dúvida de que se algo foi feito do nada, ou se teve uma evolução, como Uhum. É porque a necessidade de uma era seria para se desenvolver, então a matéria não foi criada pronta. Então Deus dá o início, dá o play e deixa que se desenvolva por si só. Então Deus não teria criado a sua obra não seria completa, mas seria só o início, né? É uma pergunta interessante para se fazer. Mas sim, Analice. Eu acho que um dos problemas também é você relativizar, porque lá diz dia. Se você entende que esse dia pode ser só uma forma de linguagem, tudo ali pode ser uma expressão. E aí não é confiável. E aqui tem que ser literal, não é poético. Relativiza, né? E aí está um problema muito grande, como você disse. Porque se a gente não entende Gênesis como sendo literal, a gente pode dizer que ele é poético. Nesta sessão de criação, de queda, nós vamos ter que relativizar tudo. Vixe, o ouvido já não está bom, né? Ô irmão, obrigado, agora foi o outro também. Agora, para fazer perguntas só em libras, que eu já não estou ouvindo nada. Vamos lá. Esse é o problema de se relativizar, porque não pode se relativizar aquilo que se quer apenas. É preciso relativizar toda uma sessão. Se você relativiza dizendo que não, isso aqui não é era, isso aqui não é dia literal, para mim isso aqui é era e nem tudo que está aqui é literal, então a gente precisa pensar por que a gente morre. A morte não é real? Ela não é literal ou ela é poética? Alguém morreu poeticamente aqui já, gente? Alguém tem esperança de morrer poeticamente? Não, nós vamos morrer, nós vamos sofrer. A queda de Adão não é algo poético, de fato aconteceu. A prova dessa queda, de que essa queda ela é literal, é que a consequência a gente sofre de forma literal. Se a queda não é literal, a gente pode dizer que o que a gente sente então de efeito da queda é só algo que a gente sente e que não foi nada daquilo, né? E qual que é o problema disso tudo? Nós vamos chegar lá na redenção. Será que a redenção foi literal também? Será que houve essa necessidade? Pastor Isaías, quais os problemas de alguém acreditar que foram 6 dias em eras, pastor? Uma das bases para querer ter essa forma de se pensar é tentar conciliar a palavra de Deus com a ciência. Para tentar dar alguma justificativa para aqueles testes, como de Capítulo 14, por exemplo, que fala de milhões, centenas de milhões de anos. E, na verdade, a gente não precisa de fazer essa conciliação. Como foi dito, Deus já criou a terra madura. A terra não veio se desenvolvendo, né, séculos, milênios, dezenas de milênios de anos, centenas de milênios. A terra foi criada madura, como Adão e Eva foram criados maduros. Deus não os fez bebezinhos para que fossem crescessem, eles já foram criados maduros. Então, eu penso assim que a gente não precisa tentar conciliar tudo com aquilo que a ciência diz. Na verdade, se a gente começasse do outro lado, partindo do pressuposto que a Bíblia é verdade, e aí fazer ciência sobre isso, a gente iria muito mais longe como humanidade, no sentido de explorar muito melhor e com mais excelência a obra criada de Deus, sabe? Então esse seria um ponto.
E o que foi falado a respeito da credibilidade daquilo que a Escritura diz. E outra coisa, a credibilidade quanto à literalidade, né? Outra coisa é que quando Deus criou, Ele criou a partir de um decreto. A obra da criação é manifestação, é execução do decreto. Para Deus, ao decretar, ainda não havia nada, não havia dia nenhum. Então Ele decretou lá que seria assim, em 6 dias, toda a obra criada. Ainda que os astros foram criados adiante, no terceiro, quarto dia, não sei, né? Os astros foram criados depois. Então, não precisava dos astros lá atrás, no primeiro dia, para marcar um dia de 24 horas. Porque na mente de Deus já havia toda a estrutura planejada. Exatamente. Se fosse uma criação do homem, a gente teria um problema quanto a isso. Mas sendo uma criação de Deus, Ele tem todo o decreto pronto. É só fazer. E Ele faz como Ele planejou, como Ele decretou. Então Ele cria dias, Ele cria dias. Um outro ponto também para a gente pensar é com relação ao contexto de Gênesis. Quem escreve Gênesis, gente? Quem? Moisés. Moisés está no Éden? Está pertinho do Éden? Também não. E ele escreve, Moisés escreve em que contexto? Vocês lembram onde está Moisés? Onde surge Moisés na Bíblia? No Egito, certo? No Egito o povo estava cativo. Moisés vai lá, o Senhor manda as pragas, o povo sai do deserto. Moisés, então, tem uma audiência. Quem era a audiência de Moisés? Moisés escreve primeiramente para a gente, vou escrever porque lá em 2025, na Igreja Presbiteriana de Ouro Branco, ele sendo a mãe de Iná Gospel, então já viu a gente aqui, e então eu vou escrever para eles poderem ensinar. Não, para quem ele escreve? Qual o propósito? Quem é a audiência? É preciso considerar que o pano de fundo de Gênesis, ele é apologético. A gente estuda as pragas e a gente vê que aquilo que aquele povo acreditava, Moisés então revela para eles que foi o nosso Deus que criou. A água foi o nosso Deus que criou, o sol foi o nosso Deus que criou, o dia foi o nosso Deus que criou. Então, para aquele povo que conhecia dia como sendo dia, fazia algum sentido Moisés escrever dia não sendo dia? Não fazia o menor sentido. E Êxodo capítulo 20, versículo 11, alguém pode ler, por favor? Ok. O modelo que Moisés usa para estabelecer os dias de trabalho e o dia do descanso, ou seja, uma semana, foi baseado na criação, porque em 6 dias Deus criou. Se lá não é literal, essa semana que Moisés está estabelecendo também não pode ser literal. Então semana não é semana também. Deu para entender, gente? E a palavra que ele usa, tanto nesse texto quanto no outro, é a mesma. Yom. Então nós temos um problema gramatical também. Porque a palavra que aparece lá em Gênesis é a mesma que aparece para descrever dia em outros dias, em outros textos, em que se refere a dias. Então a gente tem um problema. Mesma palavra aqui, mesma palavra aqui. Como é que ela vai significar aqui uma coisa, aqui outra coisa, se o contexto está falando exatamente de dias? Deu para entender, gente? Não faz o menor sentido. Por que isso é tão importante para a gente? Pelos motivos que nós já colocamos. Pela segurança na Escritura, pela a construção teológica, não faz o menor sentido a gente acreditar que são eras. É apenas uma tentativa de conciliar aquilo que o pastor Isaías disse, os argumentos da ciência com a Escritura. Nós não temos o menor problema. Quem tem problema de acreditar que Deus criou o mundo em 6 dias, tem dificuldade de acreditar num Redentor divino e humano, que morre e que ressuscita. Quem tem dificuldade de acreditar que Deus criou pela força de sua palavra a partir do nada, não vai conseguir acreditar na ressurreição dos mortos. Vai ser um problema para ele. Entende que não é apenas um conceito, uma opinião que você pode ter do jeito que você quiser? Não. É uma construção. Se você mudar essa pecinha, tudo vai desmoronar. Ok, gente? Tranquilo? Então não se esqueçam, 6 dias literais.
a gente prossegue e é importante a gente reafirmar alguns pontos. A literalidade dos 6 dias protege a autoridade das Escrituras, evitando uma hermenêutica totalmente equivocada. Ela faz com que a gente tenha uma visão bíblica e uma segurança nas Escrituras, e a gente passa a entender que o padrão divino é estabelecido por Ele mesmo na Escritura, tal como é relatado por Moisés. A gente prossegue então. Agora nós vamos para a segunda sessão. Perdão, irmãos. Vamos avançar? Diz assim: depois de haver feito todas as coisas, todas as outras criaturas, Deus criou o homem macho e fêmea. Bom, criou o homem macho e fêmea. O Senhor criou coisas visíveis e invisíveis. O Senhor criou o homem. Criou este homem à sua imagem e semelhança. São palavras que são sinônimas. Criou o homem diferente de toda a sua criação. O cenário foi preparado para que o homem fosse ou pudesse habitar nele com o propósito eterno de Deus. O plano está em execução. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus cria o homem, portanto, parecido com ele, com características. Deus cria o homem macho e fêmea, um padrão estabelecido por Deus. O Senhor criou e o padrão é esse. 2 seres distintos com valor igual. 2 seres que são igualmente imagem e semelhança de Deus. E o propósito de Deus criar o homem à sua imagem e semelhança é para que o homem pudesse glorificar a Deus e nele se deleitar. Glorificar a Deus sendo aquilo que Deus o criou para ser, imagem e semelhança. Para que o homem pudesse em Deus encontrar aquilo que ele tanto precisa, deleite para a sua alma. Então a Escritura deixa claro que Deus não criou homem e homem, mulher e mulher. O fato de Deus ter criado macho e fêmea já indica que esse macho e essa fêmea têm um propósito de serem macho e de serem fêmea. O propósito de Deus é também unir esse casal, esse macho e essa fêmea, e que esse macho e essa fêmea glorifiquem a Deus e cumpram o projeto de Deus de povoar a terra. Certo, gente? Beleza? Então o propósito de Deus é que esse casal glorifique o Senhor, sendo sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança, ela não é física, tá bom, gente? Ela não é física. Eu já vi gente dizendo assim: não existe ninguém feio, porque nós somos todos imagem e semelhança de Deus. É verdade, não existe ninguém feio, mas tem uns mais desprovidos de beleza do que os outros. Mas não tem nada a ver com Deus, porque Deus não tem corpo, Deus não tem uma imagem física como a nossa, porque Deus é espírito. Logo, não é físico. Então, sim, tem pessoas diferentes, algumas mais diferentes um pouquinho do que as outras, mas também não precisa chamar de feio. Mas criou imagem e semelhança, com caráter, com domínio, parecidos com Deus. E Deus se relacionava com o homem por meio exatamente dessa forma como ele criou. Imagem e semelhança, diferente de toda a criação. Ok, gente? Qual a implicação disso? Qual o problema de não se crer dessa forma e não entender a grandeza disso? Eu sei que tem gente que gosta, e eu mencionei aqui que eu gosto de cavalo. Mas não há cavalo no mundo, por melhor que seja, melhor do que o pior ser humano. Não há nenhum animal, talvez isso choque um pouquinho, quem costuma chamar o cachorro de bebê, de filhinho, de amado da mamãe, de bebê do papai, talvez isso choque. Mas nenhum animal é mais importante do que um ser humano. Porque nenhum animal é imagem e semelhança do outro.
E nós vemos boa parte dos mandamentos que dizem sobre o relacionamento de seres humanos entre si, que buscam preservar no outro aquilo que ele é, imagem e semelhança. Por exemplo, preservar a reputação do outro, não levantar falso testemunho, não difamar, não manchar sua reputação, não destruir a família do outro. Visam proteger aquilo que o outro é. Amar o próximo, meus irmãos, tem a ver necessariamente com imagem e semelhança. Ele é imagem e semelhança de Deus. É certo que a queda manchou, rabiscou essa imagem e semelhança, mas continuamos a ser imagem e semelhança de Deus. Precisamos, às vezes, pensar se a forma como nós falamos do outro não está necessariamente indo contra a imagem e semelhança de Deus que há nele. Se a forma como nós tratamos o outro, como o vemos, se a nossa preferência por animais, plantas, do que por pessoas, não está necessariamente indo contra aquilo que o outro é, imagem e semelhança de Deus. Não estou dizendo que a gente vai desvalorizar as outras coisas, mas não pode inverter essa ordem. Não podemos mudar essa ordem. Parênteses aqui, tá? Confissões de William. Eu fico muito intrigado e me seguro, confesso para vocês, quando eu vejo alguém falando assim com um cachorro, é meu bebê, eu tenho uma vontade de perguntar. Saiu do seu ventre porque ele deve ser gente. Ou então você late e come ração? Porque uma das duas coisas. Mas eu me controlo, tá, gente? Nunca fiz isso, não. Porque não é compatível. Não faz o menor sentido. Trate com carinho. É nosso dever como regentes, vice-regentes dessa criação, zelar por isso. Zelar pela criação. É nosso dever, faz parte dos mandatos que recebemos. Mas nós não podemos inverter essa ordem. Nós não podemos. Por isso que a gente vê com facilidade gente dizendo assim, eu prefiro os meus cachorros do que o ser humano. Eu prefiro as minhas galinhas do que as minhas vizinhas. Meu Deus. Não dá, assim não. A galinha não é imagem e semelhança. Quê? Pregando para quê? Treinando para... desculpa, é o ouvido. Eu achei que você falou que tinha alguém pregando para cachorro. Isso vai virar meme, essa gravação. Difícil. Veja que ponto a gente chegou, né, Judite? Latindo, meu Deus. A gente prossegue, irmãos. Como esses homens foram feitos? Como o macho e a fêmea foram feitos? Com almas racionais e imortais. Salmo 8, versos 5 e 6. Perdão. Gênesis 2, versículo 7. Ok. Deus criou o homem com uma alma imortal. Essa alma imortal já o distingue dos animais. Os animais não têm essa alma imortal. O homem tem uma alma imortal porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus soprou o fôlego de vida, dando-lhe um espírito eterno. Calvino argumenta algo interessante, que a alma humana não é apenas racional, mas também responsável moralmente diante de Deus. Ela não é apenas imortal, mas ela é racional. Ela é diferente dos animais. Por isso ela responde
porque ela sabe exatamente o que faz, ela é racional, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe a sua capacidade, aquilo que ela pode escolher. Ele dotou-os de inteligência, o macho e a fêmea, dotou-os de inteligência, retidão e perfeição segundo a sua própria imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 26, outro lê para a gente Colossenses capítulo 3, versículo 10, e outro ainda Efésios 4, versículo 24, por favor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ok. O outro texto? Colossenses 3, 10. E Efésios 4, 24. E vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ok? Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, com justiça, retidão, procedentes da verdade. Ok. A expressão usada aí é revistais. O homem foi criado para isso. O homem foi criado com inteligência, com retidão, em perfeita santidade, segundo a imagem de Deus. O homem perde isso quando peca. Ele perde a retidão, a perfeita santidade. Isso ele perde quando ele cai no Éden. Mas ele foi criado desta forma. O homem que a gente deseja ser, um dia existiu. Um homem livre, um homem que não era escravo do pecado, um homem que foi criado reto, um homem que sabia o que era santidade, um homem que vivia tendo relacionamento com o Senhor, se aproximando do Senhor. O homem foi criado assim. Deus não criou o homem tal como a gente o conhece. Deus criou o homem perfeito. Nós é quem caímos. Então esse homem foi criado desta forma. E a imagem de Deus nesse homem inclui exatamente isso. Deus é santo. Esse homem foi criado mau e pecador? Não. Deus é santo. Criou esse homem em santidade. Deus criou esse homem um ser racional. Deus criou esse homem reto. Qual que é o problema de não se acreditar nisso? Porque se o homem é um ser depravado antes da queda, quem criou a depravação então? Seria Deus. Porque ele criou o homem caído. E Deus não faz isso. E tampouco o Senhor se relacionaria com esse homem. Lembre-se que Deus é santo. Deus é santo. Se o homem foi criado diferente disso, não haveria relacionamento entre eles. Na viração do dia, o Senhor chega e chama por Adão. Ou seja, o Senhor chama por alguém que é semelhante ou parecido. Então, quando o Senhor diz certamente morrereis, é que vocês vão se afastar. Não é somente morte física, a morte espiritual. O Senhor se afasta do homem. O homem deixou de ser e ter condição de se relacionar com Deus. Em Cristo, isso é recriado. O homem em Cristo volta a ter essa possibilidade. Avancemos, tendo a lei de Deus escrita no coração deles. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Vamos ler? Romanos 2, 14 e 15. Ok. Há no homem, mesmo antes da lei de Moisés, um senso. Há no homem um senso de lei, a existência da lei. A gente vê Caim fugindo. E não havia a lei dizendo, olha, não matarás. Havia no homem esse senso de existência de lei. O homem, por mais caído que ele seja, há nele o senso daquilo que é o certo a se fazer e daquilo que não se é para fazer. O homem não é um ser
isento ou onde há ausência de senso de lei, de forma nenhuma. O homem sozinho vai estabelecer leis, e leis que estão de acordo com a lei que o Senhor estabeleceu, que vão, ou melhor, que vem daquilo que o próprio Deus é. A criação revela o Criador. Essa criação e esse Criador tem padrões. A sua criação, existe nela um padrão. Esse padrão aponta para a existência de leis. E se existem leis e elas existem, não há quem possa negar, não é possível, é necessário, portanto, reconhecer que se existe uma autoridade que estabelece leis. Por isso que o problema do homem é contra Deus. Porque Deus é a autoridade que estabelece lei. As leis infringidas respondem, o infrator responde àquele que criou a lei. Vamos avançar, gente, para a gente poder terminar? E poder para cumpri-las. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Alguém pode ler, por favor? Isso. Gênesis 3, versículo 6. Ok. Deus, o homem tem a lei no coração, Deus colocou a lei no coração do homem, o homem tinha poder para cumpri-la, mas ele tinha também a possibilidade de transgredi-la. Ele tinha a liberdade da vontade no Éden. O homem foi criado com capacidade para cumprir essa lei, com condição para cumprir essa lei, mas também com a possibilidade de transgredir essa lei, de transgredir e agir segundo sua própria vontade. Esse homem, portanto, ele era livre. Adão e Eva eram livres. Depois da queda, nunca mais houve liberdade, tal como houve até que Cristo alcançasse o homem. O homem era livre, Adão não tinha a influência do pecado, tal como nós temos hoje. Nós nascemos pecadores, escravos do pecado, nós nascemos nesta condição, por isso nós pecamos, e não pecamos depois nos tornamos pecadores, nós pecamos porque nascemos pecadores. Lembre-se do que diz o salmista Davi: em iniquidade me concebeu a minha mãe. Os homens nascem assim. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem faça o bem, se há quem entenda. Não há um sequer, nenhum, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Agora, essa liberdade que muitos defendem, ela não existe mais. Basta dizer para a pessoa: você é livre, então não peque. Ele não vai conseguir. Não é possível. Ele é escravo. Mas houve um tempo em que houve liberdade. O homem tinha possibilidade de cumprir. O homem tinha condição, porque ele não era escravo. Ele podia cumprir, ele conseguiria obedecer. Mas havia a possibilidade de pecar. Essa possibilidade existiu, o homem caiu, o homem pecou. Além dessa lei escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus. Aqui, gente, a gente vê aquilo que a gente já falou tanto, né? O pacto das obras. O Senhor entrou em aliança com o homem e disse: olha, não coma, as cláusulas, a obediência, você não vai comer. Você não vai comer, porque quando comer você vai morrer. Se transgredir, você tem a liberdade. Se você escolher transgredir, haverá punição. Haverá bênção para a obediência e haverá punição para a desobediência. Aquele que desobedecer, vocês desobedecendo, vocês morrerão. Vocês sofrerão as maldições dessa aliança, as maldições desse pacto. O homem transgride e o homem sofre, portanto, as maldições do pacto das obras. Ele agora se torna escravo, agora esse homem morre, sua vontade não é mais livre, ele não desfruta mais da presença de Deus, Deus é o juiz que está no seu encalço.
Ao homem resta correr e se esconder entre as árvores, vida afora, para fugir de Deus. Aquela amizade transformou-se em inimizade. O homem transgrediu. E tiveram domínio sobre as criaturas. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Deus deu ao homem domínio sobre todas as criaturas, responsabilidade para governar a criação com sabedoria e justiça. O que eu acho muito interessante é que a queda, Deus é tão misericordioso com o homem, que Deus não pune o homem, privando o homem de algumas coisas, como, por exemplo, gerar filhos. Porque, não pelo próprio homem, mas por causa do plano de Deus, do projeto de Deus. O plano de Deus quanto à redenção não é o plano B, é o plano A. Isso tudo estava no plano de Deus? O que vocês acham? Criação e queda estava no plano de Deus? Sim? Sim. Nada saiu daquilo que ele planejou. Mas isso não torna o homem inocente. Muito pelo contrário. Se ele era livre, ele é responsável. Mas isso tudo debaixo do plano de Deus. O homem responde, mas nem a queda frustra aquilo que Deus planejou. Antes, ela mesma, e talvez choque, está dentro dos planos de Deus. Embora o homem seja inteiramente e o único exclusivo responsável pela queda. O Senhor continua deixando mandatos para o homem. Os mandatos continuam vigentes. O homem tem que cuidar da criação. O homem continua com o dever de governar. O homem continua com o dever de zelar pela criação, de gerar filhos, de instruir esses filhos, de conduzir esses filhos. Os mandatos continuam vigentes. O que a gente precisa saber e guardar desse ponto da nossa confissão? Nós precisamos entender que Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito poderia existir. Ele cria todas as coisas, a partir do nada, pela força do seu poder, com sua palavra. A criação é uma obra trinitária, porque com frequência algumas pessoas com dificuldade de enxergar a Trindade no Antigo Testamento, diz que a Trindade é coisa do Novo Testamento. Outros vão dizer que não é nem do Novo Testamento, é coisa de Constantino. Vão dizer que é coisa da Igreja Católica. Não, não é. A Trindade está do início da Escritura até no fim da Escritura. Do plano de redenção ao consumar de tudo. É uma obra trinitária. Deus criou todas as coisas para a sua própria glória. Lembre-se da figura do teatro. Deus criou todas as coisas e a criação é onde a majestade de Deus, seu poder, sua soberania e sabedoria desfilam no palco onde todos podem contemplar. Deus criou para a sua glória, essa criação é boa, essa criação é perfeita. Deus criou o homem de uma forma mais excelente do que toda a criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou o homem um ser racional, um ser capaz de se relacionar com Deus também. Criou o homem dotado de alma, uma alma imortal. O homem é, portanto, imortal. A sua condição mortal é o pecado que estabelece. Esse homem voltará a existir integralmente como homem, corpo e alma, quando da ressurreição. Alguns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esse homem tem liberdade, esse homem tem condição de obedecer aquilo que Deus estabeleceu com ele em aliança, porém esse homem transgride, quebra esta aliança, ultrapassa o limite, ele se rebela contra o seu Criador, ele acredita na conversa da serpente, de que Deus é mentiroso, de que Deus não quer que eles sejam como ele. Então eles desejam ser como Deus, e desejam ser autônomos e livres, e nessa prometida liberdade eles encontram a escravidão. Eles eram livres, a serpente diz que eles não eram. Promete liberdade e eles acabam escravos. Esses escravos agora, longe de Deus, continuam tendo responsabilidade de governar esse mundo, mas precisam urgentemente e esperam, desde a promessa de Gênesis 3,15, pela redenção. Esse Redentor, esperado pelos santos do Antigo Testamento, sabemos que ele já veio.
O Verbo se encarnou, habitou entre nós. O que cabe a nós agora é analisar, à luz de tudo isso, eu consigo contemplar Deus na criação? A revelação geral pode ser vista por mim? Porque a revelação geral não salva, mas condena. Então, eu consigo enxergar o Senhor, glorificá-lo pela criação? Eu fui restaurado, eu não sou mais escravo. Cristo, o meu representante, que foi fielmente imagem e semelhança de Deus, é o meu representante, ou eu continuo tendo Adão como meu representante? Porque aqueles que têm Adão como seu representante terão o mesmo fim, o fim de escravidão. Ok, gente? É preciso ir a Cristo, render-se a Cristo, porque em Cristo é que o homem pode revestir-se daquilo que Deus o criou para ser. A nossa condição em Cristo, e eu encerro com essa pergunta, é melhor ou igual à de Adão? A nossa condição hoje em Cristo é melhor ou igual à de Adão? Por quê? Pastor Vitor, vou pedir para dar uma ajuda. Vai lá, Pastor Vitor, nossa condição hoje. Exatamente. Ele cumpriu a aliança em nosso lugar. E Adão podia pecar e morrer. Nós ainda podemos pecar, mas nós não podemos morrer. Nós ganhamos vida, fomos vivificados. E agora, não tem árvore mais que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há nada que possa nos separar. A nossa chegada ao estado, ao consumar, é garantida por esse Cristo, perfeito humano, perfeito divino, que viveu viveu em meu lugar, a vida que Deus me criou para viver e que eu não pude viver por causa da escravidão do pecado. Nós não conseguimos mais viver como Deus nos criou para viver, mas Cristo viveu integralmente a nossa humanidade criada lá no Éden. Por isso Ele é o nosso perfeito representante. E a sua justiça é atribuída a nós, é imputada a nós. De modo que podemos dizer, eu não posso ser por mim mesmo aquilo que Deus me criou para ser. Mas Cristo foi, e nele eu posso ser aquilo que Deus criou o homem para ser. Amém, gente? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus, obrigado por esta oportunidade nesta manhã de refletirmos sobre estas verdades. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a guardar essas verdades em nossos corações, para que possamos descansar nelas, para que elas nos consolem, para que elas nos encorajem e também para que possamos responder a tantos questionamentos de forma bíblica, de acordo com aquilo que o Senhor revela na palavra de Deus. Que a nossa vida seja regida por sua palavra. Senhor, abençoe a mim e aos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.